Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Xênia Mello, advogada, mestranda em Sociologia e especialista em Literatura e História Nacional, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Curitiba, coligada ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Seu número de campanha é 50 e a mediação é da jornalista Gisele Camargo, que você acompanha agora. Xênia Mello é advogada, mestranda em Sociologia, especialista em Literatura e História Nacional. Ela também é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Curitiba. Ela pertence ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, com o número de campanha número 50. Bom, primeiramente, candidata, boa noite. Quer entregar o casaco? Ficar mais confortável? A primeira pergunta é a seguinte: o plano de governo enviado pelo seu partido PSOL ao TSE no final de agosto é praticamente o mesmo elaborado para a candidatura do seu companheiro de partido, Bruno Meirinho, na campanha para prefeito de 2012. O texto, inclusive, chega a citar eventos como a Copa do Mundo de 2014. Existe alguma diferença salutar entre as propostas defendidas pela candidatura de Meirinho há 4 anos e as suas? Ou o PSOL defende a mesma agenda para Curitiba desde então? Excelente pergunta, inclusive, porque dá oportunidade para a gente se contextualizar onde encontra a nossa campanha na conjuntura atual. Então, primeiro, boa noite a todas e todas aqui. É uma felicidade estar nessa universidade, onde eu já tive outros momentos, fazendo um debate sobre o movimento feminista, sobre humanização, sobre a defesa de uma política periférica e feminista. E parabéns, por vocês resistirem até a última candidata. É exaustivo ficar presente numa sabatina, numa sequência, Muitas vezes a gente entra num processo na política de desumanização, inclusive a forma como organizamos os eventos, organizamos os espaços, organizamos a própria agenda dos candidatos e candidatas e avaliamos isso de forma a retirar o caráter material do nosso corpo, corpóreo, no sentido de as pessoas precisam dormir, precisam comer, precisam descansar, ainda mais quando elas têm dupla e tripla jornada. E aí, sobre o programa do PSOL, é interessante pensar que o TRE tem prazos, Então, na época do registro da candidatura, para fazer o registro da candidatura, você teria que apresentar a prévia de um programa. E nessa prévia, a gente apresentou, sim, o programa anterior, que é um programa de acúmulo da nossa militância, porque a gente não parte de uma análise do nada e do zero com um discurso de inovação. As nossas propostas e a nossa crítica e forma de pensar a cidade é resultado de uma história de um coletivo. Mas precisamos cumprir prazos e formalidades dentro do mundo moderno e burocrático.
A gente já atualizou, e o nosso programa já está atualizado e protocolado no TRE, e talvez, eu não sei se vocês puderem acessar agora, se ele já foi modificado, mas aí é também uma autonomia que o TRE tem de modificar, mas o nosso programa atualizado já está protocolado no TRE e está disponível no nosso site, enfim, disponível para quem quiser por e-mail. Ele existe de forma atualizada. E existe, sim, a atualização das nossas propostas, especialmente porque esse ano a Frente de Esquerda, PSOL e PCB, decidiu, de forma coletiva, colocar à frente da candidatura da Prefeitura uma mulher negra de pele clara e nascida na periferia, diferente do perfil de todos os outros candidatos e candidatas que a gente já teve dentro do PSOL, dentro de uma frente de esquerda. A senhora fez uma crítica indireta ao juiz Sérgio Moro depois que alguns candidatos a prefeito manifestaram-se admiradores do trabalho do magistrado, dizendo que ele, Moro, não nos representa. Perdão. A senhora considera que uma candidatura assumidamente esquerda, socialista, tem alguma chance real de sucesso em uma cidade como Curitiba, que se intitula como a República de Curitiba? A gente não tem, como a gente já conquistou sucessos, o fato de ser a primeira mulher periférica a ser candidata numa cidade conservadora é uma relação simbólica muito significativa. É dizer para a cidade de Curitiba e para os outros candidatos que a periferia chegou, está dentro da universidade, está disputando, está tirando títulos, se tornando advogada, se tornando mestranda e disputando a prefeitura. Então, isso já é um sucesso. Ontem, a gente conseguiu, através de uma mobilização autônoma, que não foi liderada e direcionada pelo pessoal, mas justamente pelos estudantes e centros acadêmicos da Universidade Positivo, cancelar um debate e pautar a mídia, pautar as redes sociais, porque a população de Curitiba já não suporta e permite que práticas antidemocráticas sejam realizadas nessa cidade. Então, a nossa campanha já é um sucesso, independente da quantidade de votos, porque justamente a gente marca a posição e a gente entende que representação simbólica é válida. E hoje o PSOL está em Porto Alegre na liderança, está disputando capitais como Rio de Janeiro e tem chances de ir para o segundo turno, e a gente tem meta que um dia a gente vai chegar nesse patamar. E esse ano a gente vai eleger, sim, um vereador e uma vereadora do PSOL, porque a nossa campanha está mobilizada, apesar de ser a campanha mais barata, mas nós temos 28 candidatos e candidatas fazendo campanha em todos os bairros e crescendo cada vez mais e com uma participação da população muito bonita. Como você, caso eleito, operacionalizará a democratização da gestão proposta em seu plano de governo? Será através da utilização de internet? Como o povo participaria dessas principais decisões sobre gestão e investimento? Democratizar a participação popular dentro da prefeitura é um debate muito importante para se fazer, então eu agradeço a pergunta. São duas vias que podem ser feitas. Utilizar a tecnologia como forma de mobilização é algo muito significativo. É isso, um debate foi cancelado justamente por mobilização de redes sociais. Se a gente for pensar, por exemplo, no Tink Olga, que fez uma mobilização contra o primeiro assédio, e hoje surtiu, inclusive, em políticas públicas, assim, a possibilidade de democratizar a gestão. Mas é necessário também humanizar essa relação, de forma a descentralizar a gestão do município, garantindo autonomia de decisão e orçamento para as regionais, e, através dessas regionais, construir conselhos de participação da população. Recentemente, eu fui perguntada, mas as pessoas não estão acostumadas a participar da política. As pessoas têm engajamento. Tem gente que tem um engajamento religioso, que pratica a sua religião, católica, evangélica, umbandista. Tem gente que é ligada a algum tipo de projeto cultural, hip-hop, samba, artesanato, enfim, algum tipo de outra expressão, e as pessoas se engajam. Então, trazer elas para a política é também um processo de humanização. Eu acredito que isso pode ser feito, sim.
Dentre outras propostas, você pretende anular os contratos e refazer as licitações do transporte coletivo. De que forma isso aconteceria? E outra, recentemente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Curitiba aprovou um projeto de lei que pretende regulamentar o funcionamento de serviços como Uber. Qual que é a sua opinião sobre esse aplicativo que tem dado tanto que falar? É bom essas sabatinas assim, pá. Vamos lá. O Tribunal de Contas já se manifestou acerca dos contratos irregulares do transporte. E algumas informações vieram à tona e muitas vezes a gente não tem acesso, inclusive, a essas informações. São informações públicas, são informações da população. A gente necessita de transparência nesse processo. As empresas de ônibus, algumas delas sequer têm um domicílio. O domicílio formal que está lá no CNPJ, se você for no endereço, você não vê nenhuma placa, nenhuma pessoa lá, segurança, secretária e tal. Então, são empresas que têm fachadas, mas que movimentam uma quantia milionária. É necessário que essas empresas cumpram com a lei. Então, a forma de implementar uma gestão que enfrente a máfia do transporte é cumprindo a lei, é cumprindo o que a CPI do transporte determinou. E uma das nossas ações é a contratação aluguel de uma frota pública, para passar a fazer, inclusive, disputa com essas empresas. Porque a gente não pode, a população de Curitiba não pode ser refém da má gestão e do interesse particular de empresas que dominam o transporte. Com relação ao Uber, é interessante a gente defender que são pessoas trabalhadoras, inclusive que, na sua grande maioria, eram motoristas de táxi. Então, se são pessoas trabalhadoras, é necessário garantir dignidade no ambiente de trabalho. E regulamentar faz parte desse processo de garantia, de reconhecimento, de dignidade a esses trabalhadores. A gente também tem como proposta a construção de um aplicativo que seja público, em que, em vez do lucro que vai para especulação para capital internacional, que é o caso do Uber, esse lucro desse aplicativo, dessa forma de transporte, seja compartilhado entre os próprios motoristas que aqui exercem esse trabalho, que é um trabalho digno. Próxima pergunta. Quanto à saúde, você pretende acabar com a exigência de comprovante de residência para que a pessoa seja atendida numa unidade de saúde? Como essa medida vai ser aplicada? E você e sua equipe possuem estudos sobre o impacto financeiro dessa medida, considerando a diminuição da arrecadação tributária do município, de onde viriam recursos para aumentar o investimento da educação? De volta a um debate sobre transparência. Nós não temos acesso hoje, por exemplo, aos recursos que são veiculados no ICI. Nós não temos acesso à planilha do custo da tarifa do transporte. Nós não temos acesso a uma infinidade de informações, inclusive porque muda prefeito, sai prefeito, eles dominam, e muitas vezes sequer o prefeito tem acesso a esses valores, porque no caso do ICI, por exemplo, a prefeitura é refém desses. Então, vai fazer uma auditoria dos contratos e da dívida do município, e inclusive daquilo que é crédito do município, né? Qual é a conta que pode ser arrecadada, e a implementação do IPTU progressivo, que é uma forma de arrecadação reconhecida no Estatuto da Cidade, no plano diretor, que necessita ser implementada para a questão de garantir moradia digna para a população. Assim, a gente consegue sanear a parte financeira e investir na saúde. As pessoas têm medo de, o
comprovante de residência ele é mais uma das inúmeras burocracias que a cidade de Curitiba impõe à sua população. E a gente tem que pensar que a gente tem uma população grande, carente, que não é detentora de N documentos ou que não tem expertise suficiente para conseguir um monte de documentos. E muitas vezes você tem pessoas que acabam tendo, por exemplo, a população de rua, a população de catadores e catadoras, a população idosa, a população de refugiados. A gente precisa falar assim dos imigrantes e refugiados. A gente tem uma inúmera população que não tem condições de conseguir cumprir com burocracias, e não é porque elas não têm condições de cumprir com burocracias que elas devem ter negado um direito fundamental como a saúde. Então é necessário garantir, sim, um direito fundamental com a saúde, porque o direito fundamental à saúde não pode ser menor do que o exercício da burocracia do Estado. Agora a gente passa para as perguntas que foram feitas pela plateia, tá? Xênia, o que você acha da restrição de candidatos em debates ou sabatinas? Essa semana, um debate foi cancelado pela falta de candidatos, mesmo tendo apoio de uma grande instituição de ensino. Isso é limitação da liberdade de expressão? Isso, na realidade, é a violação de um direito da população. Não é violação do meu direito de liberdade de expressão. Porque se eu quiser ir lá para a rua, lá para 15, assim como há 5 anos eu organizava a Marcha das Vadias e ficava nua, eu consigo fazer. A gente tem que fazer uma pergunta inversa. A população de Curitiba deve ter como garantia o direito ao acesso à informação e o princípio do Estado Democrático de Direito garantido, que se dá através da democratização da mídia. Então, não é o PSOL que perde e não participar dos debates. É a população de Curitiba que tem o seu direito violado, porque ela tem direito a ter acesso à informação e ela tem direito e deve ser garantido a democratização da mídia. E aí, invertendo essa lógica, a gente tem que pensar que hoje a gente caminha para uma precarização, para um esfacelamento do Estado. A lei, por exemplo, que nos retira do debate é uma lei que foi construída pelo Cunha, que foi o deputado Cassado. A lei já teve parte do seu conteúdo declarado como inconstitucional. E se a gente verificar, inclusive, a justificativa dessa lei, ela é claramente um caminho a um processo de diminuição da democracia. Então, as pessoas precisam se mobilizar, tal qual se mobilizaram nas redes sociais, para que esses direitos que foram garantidos na Constituição, que foram de tanta forma objetos de luta e mobilização, não sejam perdidos. Como vem ocorrendo com a Previdência, a reforma da Previdência, como vem ocorrendo com a reforma trabalhista, a gente está num panorama assim, de violação de uma sequência de direitos com relação às mulheres, né? Os projetos de lei que, por exemplo, tentam retirar a possibilidade de uma menina estuprada ter acesso ao aborto legal e seguro, né? Inclusive com retirada de contraceptivos, o debate, por exemplo, da ideologia de gênero, as mulheres estão sendo assassinadas e mortas nessa cidade, é necessário sim debater gênero nas escolas, debater política nas escolas, porque senão a gente caminha para um estado de extrema violência e medo e de mortes e extermínio da população negra e jovem. Próxima pergunta feita pela plateia. A senhora defende uma política de pressão sobre os proprietários de imóveis vazios e abandonados. O que seria isso e como viabilizar essa pressão? As palavras, elas operam, né? Elas operam de uma forma muito importante. Então, a gente precisa dizer que a gente tem uma política de garantia da função social, porque o nosso compromisso é uma garantia do direito fundamental à moradia digna a todas as pessoas.
A gente não pode permitir no nosso município que crianças vivam em situação de ausência de saneamento básico, que crianças no município de Curitiba, que é o 5º maior município mais rico da cidade, morram de doenças que poderiam ser evitadas justamente porque não tem acesso à moradia digna. Então, implementar o IPTU progressivo é algo que está na lei, que não é algo mirabolante, que não é incoerente com o nosso ordenamento jurídico e que tem como objeto garantir moradia digna. E se para isso tiver que enfrentar pequenos grupos que exploram a população e que não se sensibilizam com a morte de crianças, de mulheres, de pessoas negras que moram na periferia, a gente vai peitar sim, porque o slogan na nossa campanha é peito para mudar e a gente tem coragem sim de fazer esse enfrentamento com aqueles que não se sensibilizam e não têm uma postura humanizada. Como zerar a fila de espera por vagas de berçário? Você já tem estudo de viabilidade? Então, não só meu filho estuda numa creche pública no CEMEI Centro Cívico, que inclusive foi palco de um bombardeio do dia 29 de abril. Né? As bombas de gás chegaram no CEMEI e atingiram 150 crianças por conta do Beto Richa, que é o governador que apoia o Rafael Greca. E aí participo do conselho escolar, né? Sou representante dos pais do conselho escolar e da associação. Tenho um contato muito grande com os professores. E por conta das consequências do 29 de abril e de eu ser conselheira eu tenho estado na Secretaria de Educação e tido muito contato com o Ministério Público, porque existe um procedimento administrativo hoje no Ministério Público de mapeamento, inclusive da demanda reprimida, porque a demanda hoje de creche em Curitiba é de 11.000 pessoas que foram até a creche e pediram uma vaga. Mas isso, a gente tem que pensar, por exemplo, nas famílias refugiadas, que muitas vezes não têm acesso à documentação. Para você ir na creche, tem que ter comprovante de endereço, tem que ter RG RG de nascimento das crianças. Mas tem muita gente que não tem esses documentos aqui em Curitiba. Então, tem a demanda de 11.000, mas tem uma demanda reprimida de 43.000. Isso são dados desse processo administrativo que está à disposição no Ministério Público. Quem coordena isso é a doutora Hermínia. É necessário pensar que o orçamento para a educação tem que ser de 30%, e isso hoje não é colocado. De volta, o cumprimento da lei. Né? O cumprimento da lei e destinação desse dinheiro para garantir vaga nas creches para as crianças e garantir um trabalho digno para os professores. Porque hoje, por exemplo, para atender a obrigatoriedade da lei que estava prevista há mais de 20 anos para crianças de 4 a 6 anos, o Gustavo Fruit retirou professores do CEMEIs. E hoje, por exemplo, na creche do Lourenço, falta professor, eles estão sobrecarregados, estão em regime de estresse, o que gera problemas de saúde mental para esses trabalhadores e não consegue dar conta da demanda. Então, ele retirou professores do CEMEIs, fechou berçários, inclusive desrespeitando uma coisa que é muito importante. As crianças e os professores, eles criam um vínculo de amor e de cuidado. E nessa dinâmica de cumprir meramente a lei, e eles têm o costume de acompanhar os alunos, acompanhar por 1, 2, 3 anos. Então, o professor acompanha a criança e muitas vezes passa mais tempo do que os próprios familiares. E nessa dinâmica de cumprir a lei a qualquer custo, os professores foram separados dos seus alunos e esse vínculo foi quebrado de maneira instrumental. Isso é um grande desrespeito, tanto para as crianças quanto para esses trabalhadores. Próxima pergunta é: que tipo de preparo e capacitação você acredita possuir para administrar o município e como pretende demonstrar a sua força perante uma sociedade tão conservadora como a de Curitiba? Às vezes, ser candidata passa um filme, assim, da onde eu saí,
tem um candidato nosso, vereador, que é o Renato Freitas, ele fala o seguinte: quando a gente nasce na periferia, muitas vezes a gente vai mais em velório do que em festas de aniversário. Resistir a uma extrema situação de desigualdade e conseguir, mesmo estudando em escola pública, longe da minha mãe, que era empregada doméstica, eu passei boa parte da minha infância sozinha, sendo criada por vizinho, por amigas, e vendo minha mãe uma vez por mês, uma vez a 15 dias. Sempre estudei escola pública, me formar em Direito na Federal, numa época que nem existia política de cotas, e saí do Itatiaia e hoje está disputando com os caras e candidata a uma das maiores capitais do Brasil. Cara, eu tenho muito peito para fazer a gestão dessa cidade, porque sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei e aonde eu vou chegar, porque eu tenho 31 anos apenas, eu sou muito orgulhosa da minha trajetória e muito orgulhosa do meu partido, que é o único partido que não está em nenhum esquema de corrupção, que é um partido que tem sido protagonista dos espaços da cassação do Cunha, do enfrentamento do Temer, da defesa dos direitos da população, da defesa dos direitos trabalhistas, da população negra, da população LGBT, da população com deficiência. Eu sou muito orgulhosa e reconheço a minha capacidade técnica, inclusive, porque as pessoas podem, enfim, a gente está numa universidade, acessar o meu Lattes, eu tenho formação técnica para isso, talvez muito mais formação do que outros candidatos, inclusive, e tenho uma trajetória de vida que me traz muita felicidade. Então, é dessa forma, e pensar que a gestão de Curitiba, ela não é feita só pela Xenia Mello, ela é feita por um coletivo, e um coletivo que é aberto à população da militância do Fórum Lixo e Cidadania, que são os catadores, do Mobiliza Curitiba, da galera que ocupou o IFAM contra a saída do Ministério da Cultura, dos trabalhadores da educação, dos professores, dos sindicatos. É com essas pessoas mobilizadas que a gente vai construir uma gestão, porque uma gestão participativa, ela deve ser coletiva. O seu partido, o PSOL, foi contra o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Como você se posiciona sobre o tema e como se posiciona sobre a Lava Jato? Ótima pergunta. A gente tem que pensar, por exemplo, que o PSOL ele é um partido que tem várias correntes e tem uma pluralidade e permite, inclusive, liberdade de posicionamento dos seus militantes. E talvez o meu posicionamento enquanto Xenia Mello, não enquanto partido como uma representação hegemônica, era muito crítico à legitimidade do governo Dilma, porque foi nesse governo que houve ocupação militar das favelas no Rio de Janeiro, que foram responsáveis por extermínio de boa parte da população negra e jovem e de crianças. A gente precisa falar do Eduardo de Jesus, que morreu com 8 anos com um tiro na cabeça na frente da mãe. A Dilma é responsável por isso. A Dilma também é responsável pelo genocídio indígena que ocorre e a exploração sexual infantil que ocorre em Belo Monte. Isso são crimes contra a humanidade em que eu não reconheci legitimidade no governo dela. Mas por não reconhecer legitimidade no governo dela, não quer dizer que eu legitimo um processo golpista e antidemocrático como foi conduzido pelo Cunha e com participação do Temer e com participação de um Congresso Nacional cuja representação são de 70% de homens brancos, héteros, empresários, e que, inclusive, grande parte deles responde por crime. Então, a gente precisa se posicionar de forma bastante cuidadosa para não legitimar posições reacionárias e conservadoras, mas não pensar que a gente vivia no mar de rosas dentro do governo Dilma. De forma que nós éramos, e a gente fala, nós do PSOL, somos o único partido que manteve a coerência, porque nós éramos oposição de esquerda ao governo petista e somos oposição de esquerda ao governo Temer e vamos às ruas até que esse presidente ilegítimo caia e a gente consiga de volta votar democraticamente.
O seu partido tem um índice de rejeição por ser considerado por muitos um partido radical nas suas posições. Caso eleita, quais seriam as medidas mais drásticas, mais fortes da sua administração? Rejeição é uma coisa muito curiosa, né? Porque muitas vezes eu vou nos lugares e eu sou super abraçada, a galera tira selfie e eu sou muito respeitada. E o pessoal, inclusive, a gente consegue, por exemplo, um diálogo com a juventude. Eu gosto de lembrar, para cuidar do tempo, da fala do Plínio. Foi por isso que eu me filiei ao PSOL. O Plínio falava assim, no último debate, quando ele foi candidato, ele falava assim, muita gente nessa campanha não entendeu o que estava sendo dito, mas a juventude entendeu. E se a juventude levar adiante esse projeto, valeu a pena. E eu pensei, falei, cara, um senhor de 80 anos, idoso, que resolve construir um partido novo, que tinha uma carreira política magnífica. Falei, se esse cara tem energia para fazer isso, o que eu estou fazendo sentada na minha casa? E a partir disso eu me filiei. E a gente tem, sim, possibilidade de mobilizar a juventude e, através da juventude, construir uma mudança. Então, eu não consigo entender ou aceitar que a gente tem um índice grande de rejeição, porque a juventude dialoga com a gente, os secundaristas dialogam com a gente. Então, a gente tem, sim, um futuro. E o futuro pertence a nós e a gente vai mudar, sim, essa realidade. Tem um projeto para os animais abandonados? Com certeza. Eu acho que não só de animais abandonados, tem que pensar assim, o cuidado consciente dos animais. E aí a gente tem uma política, um programa de castração. A gente assinou recentemente uma carta compromisso de uma sequência de organizações de defesa dos animais e também da Sociedade Brasileira Vegetariana. Então, o programa é um programa de castração consciente, o uso da comunicação do município, de publicidade do município, de forma pedagógica para a população, ao cuidar consciente dos animais, ao não abandono e à adoção como forma de cuidado dos animais. Porque a gente tem que entender que a compra de animais sustenta uma indústria completamente violenta com relação aos animais. Além disso, permitir o transporte dos animais no transporte público, porque na periferia muitas pessoas que têm, ou os moradores de rua, que têm bastante animais, ou os carrinheiros, não conseguem transportar um animal quando fica doente. Garantir também abrigo aos animais nos equipamentos da FAS, porque muitas pessoas pobres e vulneráveis têm seus animais e não conseguem ter acesso aos equipamentos justamente porque os animais não podem entrar. Essas são algumas das nossas propostas para os animais em Curitiba. O seu partido tem apoio de apenas mais um partido nesta campanha. Se eleita, como você governará e terá o apoio da Câmara de Vereadores? É mais um partido formal, mas a gente tem o apoio de vários coletivos que é, inclusive, resultado dessa mudança que as pessoas estão construindo aí. Mais um minuto para essa resposta, tá? Oi? Um minuto para essa resposta. É mais a partida que é o movimento feminista, coletivos de universidades de escola. Então, assim, Itauacara foi o primeiro município que a gente conseguiu a prefeitura. E quando a Câmara Municipal era oposição e tentou cassar o mandato do Geusimar, a população inteira da cidade fez uma greve geral e legitimou esse mandato e a Justiça concedeu, também reconheceu a legitimidade desse mandato e a Câmara teve que voltar atrás. A gente vai construir uma gestão democrática com participação popular e dessa forma a gente vai criar um diálogo com a Câmara e se a Câmara não tiver vontade de dialogar com a gente vai mobilizar as pessoas para fazer a gestão. A gente entra agora no seu tempo livre para as considerações finais. Obrigada. Eu quero parabenizar a Unibrasil por respeitar o direito da população ao acesso à informação e à democratização. Agradecer o convite, o carinho de vocês por ter nos recebido com café, ter se desculpado pelo atraso. Eu acho que esse acolhimento é extremamente importante, a dedicação de construir esse espaço. Quero agradecer os que sobreviveram e resistiram até agora para poder ouvir
né, a nossa proposta, fazer um convite, e um convite de coração mesmo, de nos ajudar a construir essa campanha, que é a campanha mais barata e que depende, sim, da mobilização, da mesma forma que foi feita ontem para derrubar um debate antidemocrático, que a gente construa uma campanha que seja porta-voz daquilo que a gente deseja para a cidade. A gente precisa se mobilizar. É além do voto, é a partir da participação, de que as pessoas se sintam parte dessa realidade. Além disso, ano que vem a gente vai eleger, sim, um vereador e uma vereadora do PSOL. Isso também depende da mobilização de vocês. Porque é importante ter um vereador e uma vereadora do PSOL na Câmara Municipal, exatamente para fazer o mesmo trabalho que o PSOL faz em nível nacional, caçar cunhas e denunciar violações e defender a população negra, LGBT, estudante, mulheres, pessoas da periferia, defender a pluralidade que é a nossa sociedade e, dessa forma, ter um vereador e uma vereadora do PSOL. Enfim, votar nos 50 para prefeita, 50 para vereador. Eu gosto muito do tema que a gente escolheu para essa campanha, que é Peito para Mudar. Significa uma participação maior, né? Recentemente a Clélia Pimentel foi agredida na Câmara Municipal. Pensar o quanto a política é hostil para nós mulheres e o quanto é difícil para mim estar aqui, que hoje, inclusive, por solidariedade de uma militante, eu pude estar aqui porque ela está lá cuidando do meu filho. E dessas formas de humanizar, de acolher, de pensar outros modos de construir a política, é assim que a gente vai mudar. E acreditar que a gente é capaz, que a mudança está na gente, que o impossível torna-se possível se a gente acreditar. A maioria das minhas amigas da infância não tiveram a mesma oportunidade e a mesma dedicação de estar aqui, de romper um monte de barreiras. A gente precisa romper o muro que separa a gente dos nossos sonhos. E o nosso sonho é uma cidade mais democrática e acolhedora. E a gente precisa participar disso, então é um convite e um agradecimento à resistência e à escuta de vocês. Muito obrigada. Ok, obrigada. O Debate Unibrasil Especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.